Bom, gente, vamos tentar agora fazer um vídeo de constitucional, que eu vou tentar explicar o que eu entendi, que não é muito, sobre direitos e garantias fundamentais. Bom, no meu livro do Lenza, que é a 14ª edição, é o 14º capítulo. Então, para começar, os direitos e as garantias fundamentais estão previstos na Constituição de 88, no título 2. E aí eles são divididos em alguns grupos, que são eles: direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais, direitos de nacionalidade, direitos políticos e partidos políticos. Bom, aqui a gente vai tentar explicar apenas os direitos e deveres individuais e coletivos. Então aí para os outros, quem sabe eu faço um vídeo, ou alguém podia fazer também para ajudar, né? Bom, primeiramente, falar sobre o que são, né, os direitos e deveres individuais e coletivos. Seriam aqueles direitos como a liberdade, a vida, são geralmente os direitos mais essenciais de cada um, como o próprio nome diz, individuais, de cada indivíduo. Eles são divididos em 4 dimensões. E, assim, 4 dimensões no meu livro, mas na última edição desse livro do Lença já são 5 dimensões, que a quinta dimensão foi adicionada por último e se trata da paz, são os direitos individuais, é a paz, a quinta dimensão. Então vamos lá para as outras 4 dimensões. Bom, esse nome dimensão, dependendo da doutrina, também você vai ver como primeira geração, segunda geração, terceira geração e assim por diante. Só que o Lenza prefere a palavra dimensão, porque a palavra geração daria a ideia de algo ultrapassado quando se fala em primeira geração. Bom, os direitos humanos de primeira geração são todos aqueles referentes a liberdades públicas e aos direitos políticos. Ou seja, tudo que for relacionado à liberdade vai ser de primeira dimensão. E aí é até bom você observar que os de primeira dimensão se relacionam à liberdade, os de segunda à igualdade e os de terceira geração se relacionam à fraternidade. Ou seja, aí você vai ver os 3 princípios da Revolução Francesa, que é liberdade, igualdade e fraternidade. Ou como foi dada lá na França, égalité, liberté e fraternité. Aí passamos aos direitos humanos de segunda geração. Bom, os direitos humanos de segunda geração, como o próprio Lenza fala, privilegiam os direitos sociais, culturais e econômicos, correspondendo aos direitos de igualdade. Aí seriam aqueles direitos mais para a sociedade, como, por exemplo, a moradia, a saúde e a educação. Aí chegamos aos direitos humanos de terceira geração. Aí aqui já são direitos introduzidos posteriormente, já mais relacionados ao mundo como ele é atualmente. Só tem 2 direitos principais que o Lenza cita: preservacionismo ambiental e a proteção ao consumidor. Aí você chega aos direitos humanos de quarta geração, que seriam mais a ver com a engenharia genética, ou seja, a sociedade se desenvolveu tanto ultimamente que foi necessário se colocar, se observar esses direitos, que seriam então os referentes à engenharia genética, no que diz respeito ao código genético, enfim, ao que a ciência tem desenvolvido. Aí, claro, como eu já citei, os de quinta geração, que são o da paz. Só citando aqui mais alguns exemplos do de quarta geração, é a democracia, a informação e o pluralismo, que são citados por Lenza de acordo ele observando o Bonavides. Aí você tem as características dos direitos e garantias fundamentais, que até tem nos slides lá do Altamiro. Primeiramente, você tem a historicidade, que é o caráter histórico.
são direitos nascidos com o cristianismo. Ou seja, o que de histórico determina os direitos, né? Você tem a universalidade, que a universalidade, como o próprio nome diz, seria o caráter universal do direito, ou seja, para todos. Você tem a limitabilidade, ou seja, os direitos fundamentais não são absolutos. É, por exemplo, o caso que ocorre na realidade de, em alguns casos concretos, se conflitarem dois direitos fundamentais. E nesse caso, de se confrontarem os dois direitos fundamentais, o judiciário vai ponderar, né? Vai ver qual deve prevalecer ou se tem como haver uma convivência entre os dois. E para isso, há uma regra, que é a da máxima observância dos direitos fundamentais envolvidos, conjugado com a mínima restrição. Ou seja, vai se tentar ao máximo que existam os dois. E vai se tentar ao mínimo subjugar um ao outro. Aí você tem outra característica que é a concorrência. A concorrência é o fato de você poder exercer dois direitos fundamentais ao mesmo tempo. Lenza, inclusive, cita o exemplo de um jornalista falando, ele está exercendo direito à informação, e se ele estiver citando uma opinião dele durante a reportagem, vai ser o direito da opinião, os dois ao mesmo tempo. Aí temos outra característica, a irrenunciabilidade. Que a irrenunciabilidade é o fato de você não poder renunciar ao seu direito. Por exemplo, você tem o direito à vida e você não pode renunciar a esse direito. Bom, gente, eu vou parar o vídeo aqui porque está começando a reportagem do Jornal Nacional que eu quero ver. Depois eu continuo ele daqui, da irrenunciabilidade. Bom, gente, continuando, né? A gente parou, a gente estava falando aqui das. Ah, só para constar, o cara das chacinas de Doverlândia morreu, viu? Caiu o helicóptero, morreu 5 delegados, filho da puta, lá e mais dois pilotos. Bom, continuando nas características das garantias, ou dos direitos fundamentais das garantias, a gente tinha terminado de explicar a irrenunciabilidade, agora falta a inalienabilidade e a imprescritibilidade. A inalienabilidade seria o fato de que elas são indisponíveis. Não se pode alienar essas garantias, esses direitos, por não terem conteúdo econômico e patrimonial. Ou seja, todo mundo já tem esses direitos intrinsecamente, eles não têm caráter patrimonial, então não cabe a ninguém alienar um direito ou uma garantia. A imprescritibilidade quer dizer que nunca serão prescritos esses direitos fundamentais. Ou seja, qualquer direito fundamental, mesmo que você não esteja exercendo ele, você pode a todo momento começar a exercê-lo, porque nunca vai prescrever. Aí a gente vai passar aqui para a abrangência dos direitos e das garantias fundamentais e a aplicabilidade de normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais. Bem, a respeito da abrangência dos direitos fundamentais, o que é necessário saber é que esses direitos fundamentais, eles abrangem os brasileiros natos, os naturalizados, os estrangeiros em território nacional e os turistas que estão de passagem pelo Brasil. Agora falando sobre a aplicabilidade. O que seria a aplicabilidade das normas, dos direitos e garantias fundamentais? As que tangem aos direitos de primeira geração são normas de aplicação imediata dos direitos fundamentais. Elas são ilimitadas, pois não precisam de uma legislação de integração a esse direito, o que não acontece nas outras espécies de direitos e liberdades individuais, pois algumas delas, como no caso do direito de greve, por exemplo, elas necessitam de uma lei de integração. Essa lei de integração, ela define a eficácia limitada dos direitos fundamentais e tem aplicação indireta, o que não acontece
no caso dos direitos que não precisam dessa legislação, porque eles têm aplicabilidade imediata, independente da existência de lei que regule ele ou não. Como todos sabem, os direitos fundamentais eles possuem eficácia vertical, tanto do Estado para o indivíduo quanto horizontal, das relações entre os indivíduos. Existem algumas teorias sobre a eficácia. Vamos citar só algumas, que é a teoria da eficácia indireta ou da eficácia imediata. Dentro dessa teoria da eficácia indireta, existem duas subdivisões. A dimensão proibitiva, que é quando o legislativo ele tem a proibição de criar uma legislação ou de criar um projeto de lei que viole os princípios fundamentais. E uma dimensão positiva, que ela é voltada para o caso do legislador, para que ele escolha e pondere esses princípios que vão ser inseridos nas leis para regulamentar as relações privadas. E a segunda teoria é da eficácia direta ou imediata, que diz o seguinte, que alguns direitos fundamentais eles podem ser aplicados às relações privadas, especialmente aquelas de direito civil, sem que haja necessidade de intermediação do legislador. O próprio juiz ele pode avaliar e ponderar e aplicar esses princípios fundamentais. Agora, quanto à eficácia irradiante. A eficácia irradiante quer dizer que os direitos fundamentais, como já foi exposto por essas duas teorias, e pela da eficácia horizontal, ele tem eficácia sobre o Estado e o indivíduo e sobre as relações privadas. Eles não se restringem apenas à relação do Estado e do indivíduo. Para citar e exemplificar alguns exemplos sobre a eficácia dos direitos e se a eficácia é direta ou imediata, a gente pode falar da prisão por dívida, que ela está ligada a um direito fundamental e ela foi inserida na nossa legislação por meio de um tratado. Então, não se pode mais ficar preso no Brasil por dívida. E aí existem vários julgados nesse sentido, que estava pedindo a prisão por dívida de, 20 mil, mas não pode mais ficar preso por dívida. Então é uma sentença que está baseada no princípio fundamental, porque depois que um tratado sobre direitos humanos ele entra no ordenamento jurídico brasileiro, ele pode ou não adquirir força de emenda constitucional. Se ele não adquire força de emenda constitucional, ele passa a ser uma espécie de legislação supralegal, abaixo da Constituição, mas acima das demais leis, complementares, ordinárias, enfim, todas as outras. E o que tange aos deveres fundamentais. O que é um dever fundamental? É o oposto do direito fundamental. Ou seja, para cada direito fundamental expresso na Constituição, existe um dever que obrigue uma parte ou o Estado a cumprir aquele direito. Exemplos. Existem vários tipos de deveres, mas eu vou citar alguns, que é a efetivação, o dever do Estado em efetivar os direitos fundamentais, que é quando o Estado ele tem a necessidade de realizar esses direitos, porque ele tem essa ideia intrínseca a ele de ser um Estado prestacionista dos direitos constitucionais. Os deveres específicos do Estado diante dos indivíduos, exemplo, toda vez ele indenizar um condenado por erro judiciário, e o dever da criminalização do Estado. Por exemplo, por força de tratado, o Brasil também aderiu, no caso da tortura, ser um crime inafiançável e ser inserida na ideia dos direitos fundamentais, pois ninguém pode ser torturado, enfim. O Estado é obrigado a criminalizar certas condutas, como, por exemplo, instituir o crime de tortura no ordenamento. Esse é o dever de criminalizar do Estado. Dever do cidadão da sociedade e do Estado. Exemplo, o Estado ele é titular, ele deve prover a educação dos alunos, por exemplo, de escola pública, mas a educação não é dever só do Estado, ela é dever da família também, está expresso na Constituição e no Código Civil. E o dever do exercício de direito de forma solidária, levando em consideração os interesses da sociedade, e existem aqueles deveres implícitos, que não estão expressos em nenhuma das categorias que eu citei, mas estão implícitos e dependem da análise e da interpretação hermenêutica da Constituição para você definir quais são eles. E o Pedro Lenza diz que existem tantos deveres implícitos quanto os direitos explicitamente declarados na Constituição.
Aí agora a gente passa à parte dos direitos individuais e coletivos.